porque a mensagem de hoje, esse texto vai ajudar muito você a compreender a mensagem. Nós só vamos ler. Então põe para mim aí, qualquer versão que vocês tiverem aí, 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 9. 2 Timóteo capítulo 3. Todos podem ler aqui, ó. Depois você vai abrir a tua Bíblia da mensagem, que é outra coisa. Mas é muito importante nós lermos junto isso aqui. Talvez você que sempre lê Bíblia, você fala é familiar. Para muitos, de repente, é novidade. Vamos ler. Sabe, entretanto, disto: dos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitadores, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Porque são pessoas assim, que intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Último, contudo não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Você pode dizer amém? Parece que foi escrito ontem, né? Parece que foi escrito ontem. Por que o Espírito Santo que mandou agora aqui ler esse texto? Agora nós vamos para o texto que você vai receber a mensagem. Você abre em Lucas e nós vamos ler versos 39 ao 46. Lucas, terceiro evangelho, capítulo 22, do 39 em diante. E aqui diz no subtítulo, Jesus no Getsemane. Getsemane é um jardim que existe em Jerusalém até os dias de hoje. É quase que impossível alguém ir para Jerusalém e não ser levado até o jardim de Getsemane. Então Jesus estava no Getsemane, leia comigo do 39 em diante. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, foi
ter com os discípulos e os achou dormindo, dominados pela tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Agora você faz a oração a Deus. Deseja que o Espírito Santo coloque algumas verdades do céu no teu coração. Pai, nós oramos em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Lemos ali, Pai, a Epístola a Timóteo, no capítulo 3, dos versos 1 ao 9, onde fala que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Deus, esses tempos já chegou. Vivemos dias difíceis, mas ali descreve tudo que o homem, a sociedade, e realmente eu acho que talvez eles até já passaram um pouco daquilo que está escrito ali, mas na última palavra nós não podemos esquecer dizendo: esses não irão adiante, como aqueles também foram derrotados, esses também serão derrotados. Deus, nós cremos na vitória final, nós cremos, ó Deus, que na nossa história o ponto final quem coloca é o Senhor. Nos abençoe agora, Pai, tenha misericórdia da nossa carnalidade, muitas vezes da nossa mente que vagueia, Pai, de um canto para outro, sem chegar a lugar nenhum. Nos consolida, Pai, com princípios do céu nessa noite. Pai, nós entendemos o momento que nós estamos vivendo, Pai, e que o Teu bom Espírito nos ajude, Pai, a estar sempre conectado com o céu, com as Tuas instruções, Pai, e com as Tuas promessas. Oramos em nome de Jesus, diga amém. Por que o Espírito Santo mandou eu ler esse texto com vocês? Marca aí, depois você lê mais com calma. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, do versos 1 ao 9. Descreve basicamente o que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo. E uma coisa muito interessante. Esse texto você veja que Jesus ele foi orar. E ele mandou os discípulos orar. E quando volta, achou eles dormindo. Achou eles dormindo. E Jesus perguntou por que eles estavam dormindo. A mensagem de hoje, se você quer marcar, é: não perca a hora. Não perca a hora. Por quê? Duas coisas muito importantes eu quero falar para você agora, para entrar na mensagem. Perdeu hora. Quem que nunca perdeu hora? Principalmente se você trabalha logo pela manhã. Já está falando, perder a hora. Quando você perde a hora, você já está perdendo. E você não está perdendo só a hora, você perde muita coisa. Imagina uma pessoa que perdeu hora de manhã e tenta ir correndo para o trabalho. Ela fica mais vulnerável. Ela fica mais sujeita a acidentes, a desastres e outras coisas mais. Então, perder hora não é bom. Mas eu estou dizendo de uma hora, no cronos do homem já traz transtorno. Já traz transtorno, traz perda, traz desconforto. E normalmente se você marcou com uma pessoa e ela vai dizer: poxa, essa pessoa não tem palavra, marcou comigo e não veio. Então é só perda. Mas aqui o fato aqui que Jesus está tratando não é perder a hora, uma hora do cronos, mas é perder a hora do espiritual, do kairos de Deus. Eu vou dizer algo muito sério que veio do céu, isso aqui agora há pouco. Falamos em oração, aqui Jesus mandou eles orar. Se Jesus mandou os discípulos orar, estando ele fisicamente junto com eles, é porque nós precisamos orar. Mas grave isso, essa igreja é uma igreja intercessora, e você que é intercessor, você tem que aprender isso agora. Por que muitas vezes se fala às pessoas que não valorizam muito a oração? Por que não valorizam muito a oração? Porque você jamais vai valorizar a oração se você não entender o tempo que você está vivendo. Jamais você será uma pessoa de oração, de ligação com o céu, se você não entender o momento que você está vivendo. Sempre foi assim mesmo. Você veja que os discípulos aqui, eles foram dormir.
Eles tinham toda noite para dormir, estavam no lugar de oração, e Jesus falou, vigia comigo 1 hora, e eles dormiram. Por que eles dormiram? Porque eles não discerniam o momento que eles estavam vivendo. Para quem não sabe, ali foi, você imagina, caminhar 3 anos e pouco com o mestre, comendo, dormindo, andando junto, ali seria o último momento físico que Jesus estaria com eles. Era o último momento. E Jesus, entendendo isso e sabendo o que ia acontecer, ele disse, orem para que vocês não entrem em tentação. Já vou adiantar algo para você. Se eu falar Pedro, Simão Pedro, o que você lembra de Simão Pedro? A negação. O cara negou. Não foi nem para um soldado, foi para uma criada, negou 3 vezes. Mas a negação de Pedro não aconteceu lá no pátio do sacerdote. A negação de Pedro começou aqui, quando ele não obedeceu a ordem de orar. Lá naquela situação, Pedro simplesmente mostrou como estava o coração dele, vazio, sem nenhuma verdade de Deus no coração dele, frágil como uma criança. Aqui começou a queda de Pedro, porque Jesus disse, orem, e ele não orou. Vamos para a mensagem. O sono físico, eles dormiram, a mensagem é não perca a hora. Tem um nome um pouco mais forte, mas é são 3 pontos que eu vou abordar, é rápido. Não perca a hora. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diga assim, não perca a hora. E agora você já está entendendo que quando você perde a hora física, já traz transtorno. Aí você vê a pessoa correndo, falando, olha, está correndo para conquistar. Não, está correndo atrás do prejuízo, porque está atrasado. Que a hora boa já passou, agora está correndo atrás do prejuízo. Tem tanta gente, inclusive crente, correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque dormiu, porque perdeu a hora. Preste muita atenção. Jesus vai voltar. Ele não vai pegar o celular lá do céu e ligar para todos nós avisando que vai voltar. Se você for em Mateus 24, ele fala assim, na hora que não esperais, virá o Filho do Homem. Estejais, pois, apercebido. Estejais atento. Então, fique vigilante. Fique vigilante. Não perca a hora. O sono físico é reparador, não é? Sim. De repente você fala, apóstolo, domingão, vim para o culto abençoado, vou para casa. Você vai ter um sono maravilhoso essa noite. O sono físico é reparador e necessário. Jesus nunca pregou contra o sono físico. Ele é necessário, ele é reparador. Mas dormir espiritualmente é algo perigosíssimo. Dormir espiritualmente é algo perigosíssimo. Quem conhece a Bíblia vai entender o que eu vou falar, que eu não vou explicar. Atos 20, Paulo pregava, o camarada estava lá, caiu e morreu. Chamava Eutico, você pode ver Atos 20. Então o sono espiritual é perigosíssimo. Perigosíssimo. Será que se Pedro tivesse obedecido Jesus, orado, saído cheio da verdade de Deus, sapatinho de fogo, será que lá ele ia negar? Provavelmente não. Provavelmente não. Às vezes queda sua, desvio, às vezes você fala, eu sou crente e nem acredito no que eu faço. Sabe o que é isso? Não é que você é bandido, você não é bandido não. Isso é falta da verdade de Deus no teu coração. É falta de comunhão com o céu, quando Jesus fala, ore, ore. Por que orar? Não interessa, ore. Jesus disse para ele, fiquem aí e orem. Fique aí e ore. E você pode ver que quando ele voltou, ele os acordou, aí colocou em pé, porque não dá para dormir em pé, senão cai e machuca. E o que Jesus falou? Ele retirou a ordem de oração? Não. Orem. Mandou eles orarem de pé. Então, ore de joelho, ore deitado, ore de qualquer maneira, mas ore. Se você der muita atenção ao passado, pode perder a hora de encontrar com o seu futuro. Cuidado quando você começa a dar muito valor às coisas passadas. Sabe, lembra aquele tempo? Tem uns que lembram o tempo da bandidagem, outros lembram o tempo que
tempo que eu era sapatinho de fogo, que eu não faltava no culto, orava e acontecia tal. Então, olha o recado de Deus. Se você der muita atenção ao passado, pode perder a hora de encontrar com o futuro. Ou o futuro pode chegar e você não reconhecer. Ali a Bíblia diz que o anjo veio, né? Quem que o anjo confortou? Quem que o anjo confortou? Jesus. Porque ele estava orando. E os discípulos que estavam tudo triste, abatido, acho que tiveram insônia durante o sono, o anjo não confortou nenhum deles. Porque eles não mereciam conforto, porque eles estavam em desobediência. Mas Cristo mereceu conforto. E o anjo o sustentou para ele encarar a cruz do Calvário. Você sabe que daqui foi para o julgamento e foi para a cruz. Então a gente não sabe como vai ser o amanhã. Quando é que quando eu falei do tempo, quando é que você valoriza a comida? Quando é que você pensa num prato de arroz e feijão e um bifinho, um ovo frito? Quando você está com fome. Quando você está com fome, você não lembra de comida. Quando é que você lembra da água? Quando está com sede. Então, se nós não sabermos o tempo, nós não vamos lembrar da oração. Para que orar? Não sei nem onde eu estou. Fica perdido. Não quero adentrar nisso, mas você lendo os evangelhos, você vai encontrar quando alguns discípulos de João e dos fariseus, que eles tinham discípulos, chegaram para Jesus e cobraram a atitude dos discípulos de João, de Jesus. E aí Jesus, você pode ler lá, acho que é João que escreveu, que não era hora deles orar, não era hora deles jejuar. Porque a oração está vinculada a você a reconhecer o tempo. Diz, mas vai chegar uma hora que eles vão reconhecer o tempo. E sem eu mandar, eles vão orar. Eles vão sentir a necessidade. Você que é mãe e pai, tem filho. Mãe, quero comida, porque deu fome. Se tiver de barriga cheia, ele não vai pedir comida. Então, se nós não reconhecermos o tempo, esquece a oração. Vai ser que nem assim, a hora que der. É muito importante você reconhecer o tempo. Leia de novo, 2 Timóteo 3. Olha só, Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes, levanta, ou seja, tome um posicionamento, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta-te. Você veja que Jesus fez ele levantar. Como Jesus tinha interesse neles. Jesus os amava. Jesus sabia que um dia eles iam entrar nos eixos. Como ele sabe que nós também um dia vamos entrar nos eixos. Você concorda que Jesus poderia sair de fininho dali? Deixasse eles dormindo lá. Eles iam pagar o maior mico. Mas Jesus não os deixou dormindo. Jesus os acordou. E hoje o Espírito Santo não vai deixar você dormir espiritualmente. Ele vai te acordar. Vai colocar você de pé. Mas não vai tirar a ordem de orar. De pé, Jesus diz para eles de novo: orem para que não entrem em tentação. E eu acredito que até oraram. 1 Tessalonicenses 5:6. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós precisamos ser sóbrios. O que é ser sóbrio? Estar com a cabeça no lugar. Não podemos estar com a cabeça no mundo da lua, não somos astronauta. Cabeça no lugar, diga cabeça no lugar. Louvado seja Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:6. O sono fora de hora é atraso de vida. Em ambos os sentidos. Físico, tem gente que dorme o dia inteiro. E você encontra que a pessoa ainda está com sono. Deveria chamar sono da Silva.
O sono, pode dar risada que não tem pecado não, viu? O sono fora de hora é atraso de vida. É ou não é? Pode ser no físico e no espiritual. Pode ser no físico e no espiritual. Dormindo você não vai conseguir reconhecer o futuro quando ele chegar. Aqui eu estou dizendo espiritualmente. Quem está dormindo espiritualmente não vai reconhecer quando o futuro chegar. Ele vai chegar? Vai. Ele vai chegar. Deus, ele tem coisas novas para a sua vida. Você recebe isso? Deus tem coisas novas para a sua vida. Aleluia. Deus tem coisas novas para a sua vida. Eu vou ler um texto que eu já li aqui diversas vezes, mas eu já tive sentado aí também, e às vezes fala, não, o pastor está aumentando um pouco para me empolgar, para me emocionar. 1 Coríntios 2, 9. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Será que foi um momento de distração que Deus mandou escrever isso aqui? É lógico que não. Ele está nos chamando a atenção para você acreditar em algo que você vai precisar dele. Um dia eu vi algo do Espírito e eu lutei muito para aceitar. E ele disse, Deus não vai te dar um sonho que você consiga realizar sozinho, sem depender dele. Porque ele quer que você dependa dele. A maior bênção do crente não é teu carro novo, tua conta bancária 5 estrelas, não é nada disso. A maior bênção do cristão é ter comunhão com Deus. É ter comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não existe nada melhor, marque isso, para nós, do que aquilo que está no coração de Deus. Não existe nada melhor para nós do que aquilo que está no coração de Deus. Leia a Bíblia. Você consegue imaginar, pastor Gilmar, Moisés sendo faraó? Davi sendo pastor de ovelha a vida toda? Então, não existe nada melhor para nós do que aquilo que está no coração de Deus. Eu quero dizer que Deus vai te surpreender. Olhe para essa pessoa linda, mexa com ela, fala assim, não perca a hora. Agora, um pouquinho mais forte, fala assim, não é hora de dormir. Não é hora de dormir. Não é. O que eu vou dizer está baseado na Bíblia. Se entregarmos a nossa vida e vontade a Deus, Ele pode nos dar uma vida, uma nova vida que superará os nossos sonhos mais incríveis. Você tem sonho? Tem uma música linda que essa igreja já cantou, Os Sonhos de Deus. Eu não vou arriscar aqui, porque vocês podem se empolgar e querer que eu grave um CD, né? Os sonhos de Deus são melhores que são melhores que os meus, são maiores que os meus. Ele tem fazer o melhor para mim. Olha só. Quem que é esse cara que canta? Nani Azevedo. Aí você fala, o cara cria umas músicas em Bíblia, mano. O cara lê Bíblia. O cara lê Bíblia. Nesse texto, vemos no Getsemane, se segurando na cadeira, não sai do culto da hora não, hein? Nesse texto nós vemos Jesus no Getsemane, um dos seus últimos momentos na terra. Um dos seus últimos momentos. É só você continuar lendo. Dali foi preso
e você conhece o resto. Um dos últimos momentos na terra, como homem. Nesse momento, alguns detalhes precisam ser evidenciados. Se você quiser marcar, tem gente que marca rápido. Primeiro ponto, a oração é necessária. O que Jesus fez aqui nessas poucas palavras? Vamos ver se você tem mente boa. O que ele mandou os discípulos fazer? Orar. O que Jesus foi fazer? Orar. Então a oração, mas eu não sou intercessor. A oração é a comunicação com o céu. Oração é comunicação com o céu. O Espírito Santo me disse algumas coisas fortes, mas eu vou falar. A única voz que Deus reconhece é a voz da fé. A única voz que Deus reconhece é a voz da fé. A única linguagem, a única maneira de se comunicar com Deus é através da oração. Você quer comunicar com um grego? Aprenda a falar grego, senão você não comunica com ele. A oração é a maneira que a igreja, que os servos de Deus têm como comunicar-se com Deus. Jesus usou desse expediente. Jesus usou desse expediente. Está no verso 40 e 41 do texto que nós lemos. Marque outro ponto. A solidão é perturbadora. A solidão é perturbadora. Você pode até estar sozinho, não ter nenhuma pessoa perto de você, mas o Espírito Santo, ele pode estar perto de você. Jesus demonstrou ali que a solidão é perturbadora, versículo 44. Outro ponto, então diga comigo, a oração é necessária, a solidão é perturbadora. Essa aqui você vai, a rendição é voluntária. Qual foi a oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todo mundo sabe que é a cruz, a morte horrível que ele ia ter. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A rendição é voluntária. É a mesma coisa você querer obrigar a pessoa a ser crente. Não funciona. Não funciona. O Espírito Santo, Jesus disse, João 16:13, que quando viesse o Espírito Santo, ele ia guiar as pessoas, ele não ia empurrar ninguém. O Espírito Santo não empurra ninguém, não obriga ninguém a ser crente, a ser isso e aquilo. Não existe isso. A rendição que funciona, ela é voluntária. Ela é voluntária, é você que decide. Você vê que Jesus falou, se for possível, Pai, passe esse treco de mim, mas contudo, que não seja a minha, mas a tua vontade. E Deus não passou. Jesus recebeu 3 não de Deus, porque se você for ler a Bíblia, ele orou 3 vezes essa oração e Deus deu 3 não para ele. Tem crente porque Deus ainda não deu o presente, ou o que você pediu, tal, já vira a cara para Deus, não quer mais na igreja, não quer mais servir a Deus. O Jesus recebeu 3 não. Às vezes o não é mais abençoador do que o sim. Porque se Deus fala assim, ok, eu vou passar, estaríamos todos nós perdidos, inclusive Jesus. Quem que seria Jesus? Ninguém. Mais um homem que falava bem na terra, como tantos outros, que você pesquisar a história aí tem. Livros e livros e livros, livros ser comprados, pensadores. Mas não, a vontade de Deus era salvar eu e você. E dar uma oportunidade para o mundo, João 3,16, que todo mundo conhece. Deus deu seu Filho amado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado a todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus cumprindo, presta atenção, Jesus cumprindo a vontade do Pai, abriu uma possibilidade para você. Hoje você tem uma possibilidade. Hoje você tem uma possibilidade. Quem está entendendo, diga amém.
Na caminhada da fé, marca aí outro ponto, não podemos ir de carona. Você já andou de carona? Não é muito bom, mas ajuda um pouco. Na caminhada da fé, você não deve ir de carona. Não deve. A fé não pode, marca aí, a fé não pode ser imposta. Conhecer a Deus, acreditar nele, nas suas promessas, é uma conquista pessoal. Eu vou repetir. A fé não pode ser imposta. Conhecer a Deus, acreditar nele e nas suas promessas é uma conquista pessoal, ou deve ser uma conquista pessoal. A única voz que Deus respeita, você já aprendeu, é a voz da fé. Agora nós vamos extrair 3 lições e acabou a mensagem. Vamos extrair 3 lições importantes sobre como aproveitar o dia de hoje. Pedro e a galerinha não souberam aproveitar bem aquele dia. Algumas horas mais para frente, tal. Vergonhosamente, ele nega a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Vamos lá. Primeira lição. Marque o nome pelo menos. O Getsemane de cada um. Todos nós temos o nosso Getsemane. Lugar de oração. Você que gosta de orar. Lugar que não cabe orações egoístas. Deus me dá. Deus me dá. Não cabe orações egoístas. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Não cabe orações egoístas. No nosso Getsemane, não. Eu sei que você tem o Espírito de Deus. Então não posso pedir nada para Deus? Pelo amor de Deus, você tem que ler a Bíblia toda. Efésios, Filipenses fala: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo suas necessidades, petições, sejam conhecidas diante de Deus. Deus ama que você ore a Ele. Deus ama que você peça a Ele. Mas não é só venha a nós ao seu reino e ao reino nada. Não é assim. Então, Getsemane é um lugar especial. Diga, lugar especial. Vocês foram no Getsemane, não foram? Nem que você vá uma vez lá, você vai no Getsemane. E vai acontecer algo, uma coisa que você fala, eu não gosto de orar. Ali, você vai chorar, ali você vai sentir uma vontade muito grande de orar. Porque ali foram os últimos momentos de Jesus com os discípulos orando, de joelho dobrado. Então, Getsemane de cada um. Jesus vivia um dos seus momentos mais críticos, sim ou não? Sim, momento crítico. Como que você está enfrentando os seus momentos críticos? Reclamando? Falando mal dos outros? Pedindo socorro para quem não consegue cuidar nem da própria vida? Jesus orou. Jesus é o nosso modelo, ele orou. O anjo veio ao seu socorro? Veio. O anjo vai te socorrer. Você não vai ficar desamparada e desamparado. Pode ter certeza disso. Aleluia. Jesus vivia os momentos críticos. E eu sei que você é inteligente, não preciso explicar. Passava pela antessala do Calvário. Todo mundo sabe que antessala é uma sala antes do lugar que vai ser decidido. E aonde que foi decidido? Na cruz. Então aqui era a antessala da cruz, daqui para a cruz. Jesus não falou, vamos lá no mar pegar uns peixinhos, comer lá com vocês, tal. Não tinha mais isso. Jesus sabia disso. E os discípulos não estavam entendendo. Por isso não oraram, porque se você não entender a importância do momento, você não ora. O Espírito Santo está falando contigo. Então, no meio dessa crise, ele recomendou aos discípulos o quê? Orem para que vocês não entrem em tentação. Orem.
para que vocês não entrem em tentação. No entanto, essa ordem não foi seguida. Foi? Não. Aí é com cada um. Estamos seguindo as ordens de Jesus? As dificuldades vêm. Você ora, você tem um ímpeto de orar ou você tem um ímpeto de reclamar? Eles não cumpriram, a ordem não foi cumprida. Os discípulos perderam uma excelente oportunidade de aprender como enfrentar uma crise. Porque Jesus, a intenção dele, ele falou, orem. E aí Jesus falou, o anjo vai me ajudar. E vai ajudar eles também. E o anjo vai trazer estratégias de vitória para a vida deles. O Espírito Santo, os anjos de Deus são estrategistas em estratégias de vitória. Preste bem atenção. Para enfrentar um momento de crise. Eles não conseguiram compreender o que Jesus fazia naquele momento. Já aconteceu algum momento assim que você não entendeu o que está acontecendo? É um negócio chato, né? Você fica meio perdido, parece que o negócio perde o gosto, tal. Por quê? Porque nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo. Então essa ministração aqui, ela é muito profunda, é simples, mas profunda. Porque os discípulos não estavam entendendo. Eu quero que isso entre no teu coração. Era o último momento deles junto com Jesus. Dali Jesus ia ser preso e levado embora. E eles não reconheciam aquilo. E Jesus sabia que lá na frente, fisicamente, ele não ia estar mais junto com eles. E a partir dali, se você seguir, é lindo a Bíblia. Diz lá em Mateus 27. E Pedro seguia Jesus, depois que ele foi preso. Pedro. O que a Bíblia chama a atenção, pastor Marcos? Seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de longe, com binóculo. Tem muito crente seguindo Jesus de binóculo. Longe. Quando apertaram ele, o que ele fez? Negou. Tinha fé no coração dele? Não. Tinha dúvida, medo e insegurança. Desceu do Getsêmani vazio, como um saco de vento. A promessa que ele fez só se cumpria no espiritual, não no natural. Quando ele disse, eu vou com o Senhor até a morte. Todos podem te negar, menos eu. O discurso era bonito, mas a prática foi vergonhosa. Porque o que ele prometeu só podia ser cumprido no espírito, não na alma dele, que era uma alma fragilizada. Hoje, Deus vai fortalecer a tua alma. Dê um aplauso a Deus para acordar todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto Jesus orava e se rendia. Olha que lindo. Você que é intercessor. Enquanto Jesus orava e se rendia ao projeto do Pai. Orei a Deus. Tirei várias horas de oração. Uau! Se rendeu a Deus? Se render a Deus, o que é isso? Não adiantou nada. Ele orava e se rendeu ao projeto do Pai. A prova que o suor, tem até estudo científico, que transformou em gotas de sangue. E os discípulos, dormiam. O desejo de Jesus era ensinar a seus discípulos como vencer momentos amargos da vida. Valorize os cultos, valorize a palavra que você recebe. Tem um hino muito lindo que nós cantamos, né? Eu gosto dele, não sei o que acontece, mas estamos de pé. Diga, eu estou de pé.
Estamos de pé. Então Jesus queria ensinar isso para eles. Ele lhes pediu que orassem. Muitos fracassam nas horas decisivas da vida por não dar atenção ao que Jesus ordena. Ao que Jesus ordena. Inclusive, o próprio Simão Pedro. Embora Simão Pedro tenha afirmado que ele nunca negaria Jesus, eu já falei para vocês, ele negou por 3 vezes. Sim ou não? Por 3 vezes. Você encontra na Bíblia. Ele negou por 3 vezes. Naquele momento, como eu disse para vocês, porque às vezes quando eu falei, fala de Simão Pedro, você lembra o quê? Negou Jesus vergonhosamente 3 vezes. Mas aquele ali foi uma consequência do interior dele. Olha o que você vai ouvir agora. Ele negou por 3 vezes, naquele momento, apenas expressou a condição do seu coração. Apenas expressou a condição do coração dele. Seu nível de comprometimento já tinha sido esvaziado, aonde? No jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane. A negação começou quando Jesus ordenou que ele orasse. E o que Simão fez? Dormiu. Está escrito na Bíblia. Ele dormiu. Dormiu. Por que ele dormiu? Eu quero que você entenda, isso é muito importante. Porque ele não entendeu o tempo. Se ele tivesse consciência do tempo, do momento, ele ia orar. Ele não ia deixar ninguém em volta dele dormir. Vamos orar. Talvez já tenha acontecido você na tua casa, com a tua família. Vamos orar. Mãe, estou ocupado. Vem aqui, vamos orar todo mundo. Por quê? Porque você está discernindo o momento. Isso é muito importante. A oração não tem valor, não tem significado, se você não discernir o momento. Orar para quê? É a mesma coisa agora, se você tiver de barriguinha cheia, você fala, eu tenho um lanche aí, você fala, obrigado, não quero. Gosto muito desse lanche, mas não quero. Estou com a barriguinha cheia. Não faz sentido. Eu não gosto de orar. Não é que não gosta de orar, porque não discerne o momento que está passando. Mas o Espírito Santo vai trazer discernimento para você. Se você encontra, meu Deus, o Espírito Santo falou isso aqui, eu berrei. Marque aí. Se você encontrar um caminho sem obstáculo, ainda bem que ninguém fez uau. Se você encontrar um caminho sem obstáculo, ele provavelmente não leve você a lugar nenhum. Se você encontrar um caminho sem obstáculo, provavelmente ele não leve você a lugar nenhum. Para sair do Getsemane seguro da vitória, é preciso sair de joelho. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Eu vou repetir aqui se você não pegou. Diga assim, para sair do Getsemane seguro da vitória, é preciso sair de joelhos. Orando. Jesus é tão maravilhoso, que se eu fosse Jesus, talvez eu acordasse e brigasse com eles, e falar, vamos embora cambada, vamos embora. Não. Jesus sabia que eles tinham que sair dali, para vencer no futuro, eles tinham que sair orando. Então falou para eles, agora vocês estão de pé, de olho arregalado, orem. Eu tenho certeza que Jesus ficou olhando na cara de cada um se ia orar. Porque a Bíblia não fala tudo, a Bíblia é o rema de Deus. Porque para você vencer o futuro, olha, você precisa sair do Getsemane orando. Veio para o culto, daqui a pouco não termina, você volta para casa, que maravilha. E para o caminho, uma oração no caminho ajuda bastante. Amanhã, oração ajuda bastante. Terça, quarta, quinta, orar sempre. Aliás, a Bíblia diz orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17.
Segunda lição, qual foi a primeira? Se ninguém falar, eu vou fazer vigília. Oi? O Getsemane de cada um. O Jonas livrou cara de todo mundo. Segundo lugar, Jonas, marca aí, senão o povo vai virar a noite aqui. Não é hora de dormir. Não é hora de dormir. Você veio no culto, às vezes dá um soninho, mas não é para dormir, gente. Eutico dormiu e caiu da janela e morreu. Atos 20. Caiu lá, durinho, morreu. Não vou falar o que aconteceu, é curioso, vai lá ler. Não é hora de dormir. Enquanto Jesus agonizava em oração, os discípulos, vamos fazer em coro? Dormiam. Imagina, você vai pintar essa parede aqui, você está pintando e o colega está dormindo. Mano, você pega o cabo da vassoura e bate nele. Não é hora de dormir. Jesus não tem nada contra o sono, daqui a pouco você está com soninho, você tem que dormir essa noite. Amanhã tem um dia de trabalho, um dia de realização e conquista. Mas aquela hora não era hora de dormir. Diga, não é hora de dormir. Quem fica, meu Deus, marque isso. Quem fica de joelhos diante de Deus permanece em pé diante de qualquer situação. Pode aplaudir, pode receber isso do teu espírito. Quem fica de joelho diante de Deus, fica em pé diante de qualquer situação. Fica ou não fica? Fica. Fica. Pode ter certeza absoluta. O texto diz que eles dormiam. Aqui eu vou chamar a atenção numa fala de Jesus. Dominados pela tristeza. Tristeza não vem de Deus, gente. Tristeza não vem de Deus. Procure ser alegre. Mas eu não estou com vontade de ser alegre. Sem vontade mesmo. Não precisa ser político, sai por aí cumprimentando o poste, cumprimentando todo mundo, falando bom dia para o gato, para o cachorro, sorrindo. É só alegria. É só alegria. Então, dominados pela tristeza. O que estava dominando ele? A tristeza. Quando a pessoa está triste, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de nada. Ela quer entrar num buraco. E não é hora de estar em caverna. Elias entrou na caverna, Deus foi lá e tirou ele. Não é hora de entrar em caverna. Dominados pela tristeza. Verso 45, você pode ler. Eles não dormiam, o sono do justo, mas o sono do descanso, mas o sono da fuga. Pode dizer que você nunca passou por uma situação assim que você fala, meu Deus, eu preciso dormir, meu Deus, eu preciso dormir, eu tenho que dormir, para desaparecer isso. De repente você até toma remédio para dormir. 1, 2, 3, sei lá o que, você tem que dormir. Era a situação que eles estavam vivendo. Era a situação que eles estavam, o sono da fuga. Eles se deixaram dominar pela tristeza e se refugiaram no sono. Para muita gente, você que já lidou com pessoas, você sabe disso, que às vezes o sono é uma fuga. Essas pessoas que dormem até 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, isso aí é uma fuga. É uma fuga, fugindo da vida, fugindo da responsabilidade, fugindo da conquista. Dormir não é pecado, mas dormir demais faz mal. Faz mal. O sono da fuga. Eles se escondiam porque eles tinham medo. Quantos crentes hoje em dia se escondem dos desafios do reino, se escondem num sono que não repara forças. Quando você deita bem, você levanta melhor. Escute isso, sono não cura ninguém. Dá uma melhoradinha, dá uma descansadinha no corpo, mas amanhã cedo a mente sua é a mesma, as mãos é a mesma, a cor é a mesma. De repente os problemas são os mesmos. Então escute isso aqui,
esconde do desafio do reino, se esconde num sono que não repara forças, ao contrário, fragiliza a vida. Quem dorme demais, você pensa que é forte, é fraco. Porque está fora de sintonia do tempo. Clareou o dia, você fala, é 6 horas. Para muita gente fala, clareou, quando vê já é meio-dia. Está fora de tempo, está fora de hora. Fica desconectado da realidade. Muitos preferem dormir a ter que lutar. Sinto de falar isso, porque eu passei por isso. Bebida alcoólica, droga, as pessoas gostam. Não. Então você não entende nada disso. É uma fuga. É uma fuga. É uma fuga. Ah, faz porque gosta. Não, é uma fuga. A origem é uma fuga. Muitos preferem dormir a ter que lutar. Os discípulos perderam uma das maiores oportunidades de se fortalecerem o seu espírito por meio da comunhão com o Pai. Se eles orassem, eles sairiam dali fortalecidos com a comunhão que eles teriam com o Pai. Orar é falar com Deus, é a linguagem do céu, é a oração. E eles foram privados, marque aí, privados da presença do anjo. Não é um anjo qualquer, é um anjo especial. Eles foram privados. O anjo veio onde estava Jesus. Diz que consolou ele, confortou ele. E os discípulos lá? O anjo não foi lá. Eles foram privados da presença do anjo. Jesus não vai voltar na terra, só vai voltar para arrebatar a igreja. Ele não vai ficar andando por aqui agora. Quem está aqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai confortar, sabe? Aquele que está dormindo. Está dormindo, está dormindo. Só confortou Jesus. Então eles perderam, estou terminando, eles perderam o quê? Eles foram privados da presença do anjo que veio confortar Jesus. Deus conforta e direciona os comprometidos. Deus conforta e direciona os comprometidos. Ali naquela galerinha só tinha Jesus. Os outros saíram, ó, chupando o dedo. Ó céus, de onde eu vim, onde estou. E para terminar, terceira lição. Não perca a hora. Não perca a hora. Diga para a pessoa linda que está ao teu lado, não perca a hora. Versículo 46. E disse Jesus, por que vocês estão dormindo? Galera, porque vocês estão dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Observe que Jesus os acordou, amém? Mas não tirou a ordem de orar. Eu mandei vocês dormirem, agora vocês estão de pé, agora vocês vão orar, senão ninguém sai daqui. Daqui a pouco nós vamos orar, senão ninguém sai daqui. Pela primeira vez, Jesus deu a mesma ordem. A mesma ordem. Você viu o que Jesus falou? Pois repetiu a mesma ordem. Porque Jesus sabia o tempo, eles não. Jesus sabia que eles precisavam orar. Senão eles iam ser presa fácil. Senão eles não iam suportar o peso do chamado. A prova é que Pedro negou algumas horas depois, de uma maneira vergonhosa, sendo que ele tinha dito que jamais faria aquilo. Quantos crentes falam, não, imagina, eu não vou fazer isso de jeito maneira, pois faz daquele jeitinho. Por quê? É a expressão do coração. Ele não tirou a ordem de orar, pela segunda vez deu a mesma ordem, ministério do louvor pode subir. Ele sabia que aquele momento, aqui eu chorei um pouquinho, ele sabia que aquele momento era o último momento com eles. Tanto é que daí chegou o camarada lá, né? E um corre para lá, os outros evangelhos tratam disso, você pode ler. Um corre para lá, outro corre para cá, e perna para que te quero. Prenderam Jesus. E eu quero dar uma dica para você.
Eu acho muito interessante isso. Talvez você já saiba, quando Judas chegou com os soldados, como que Jesus o recebeu? Qual foi o tratamento? Bandido, covarde, traidor, amigo, a que viestes? E os caras caíram para trás. Jesus foi falso? Não. O mau caratismo de Judas não influenciou o caráter de Jesus. O mau caratismo das pessoas não pode influenciar o teu caráter. Não pode. Não pode. Ah, porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Ele sabia que aquele momento jamais se repetiria. Ah, domingo que vem tem culto de novo. Mas esse culto aqui, nunca mais vai ter. Nunca mais vai ter. Nunca. Nunca. Lembre-se, há oportunidades da vida que são únicas. Tem oportunidade que vão repetir um monte de vezes. Você vai até enjoar de ver ela. Mas tem oportunidade que são únicas. E Jesus sabia que aquela oportunidade era única. Não dá vontade de chorar? Eles podiam orar em outro lugar, não mais ali, junto com Jesus. E eles não entenderam. Ao exclamar, levanta-se, Jesus estava dizendo, recupere o tempo perdido. Levanta, vamos. O que Jesus estava dizendo aqui? Vamos recuperar o tempo perdido. Não continue ausentes, dormindo fora de hora. Tanto é que quando cobraram Jesus, por isso que eu falei para você do tempo, você pode ler, Jesus falou, vai chegar a hora que eles vão orar. Eles vão jejuar por iniciativa própria. Nem sou eu que vou mandar. Eles vão sentir na pele o momento que eles estão vivendo. Muitas vitórias, ainda há muitas vitórias que precisam ser conquistadas, amém? Não é hora de dormir, não perca a hora, não perca a oportunidade, porque muitas vezes elas são únicas. Elas são únicas. Faça como Zaqueu. O que Zaqueu fez? Subiu em uma figueira brava para ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. E Jesus o surpreendeu 4 vezes. Jesus parou debaixo da figueira, olhou para ele, chamou pelo nome e disse, hoje eu vou na tua casa. Eu vou fazer uma pergunta para você, era uma estrada, quantas vezes Jesus passou naquela estrada? Uma única vez. Bartimeu, que está em Marcos 10, diz que muitos cegos haviam ali à beira do caminho, só um foi curado, Bartimeu, que usou o que ele tinha para conquistar aquilo que ele não tinha. Ele era cego, mas não era nem surdo nem mudo. Ele ouviu, usou a sua audição e usou a sua fala, gritou e chamou a atenção de Jesus. Não dá vontade de chorar? Quantas vezes Jesus passou ali naquela estrada? Uma única vez. Existem oportunidades que são únicas. Não perca. Não perca. Faça como Zaqueu, Bartimeu. Use o que você tem para conquistar aquilo que você não tem. Comprei um livro que só fiquei com o nome dele. Ainda dá tempo. Não é um livro nem evangélico, é de um filósofo. Bonitas palavras. Ainda dá tempo. Diga para a tua alma, ainda dá tempo. Tem muitas coisas para serem conquistadas. Não é hora de dormir. A instrução, olha como que eu vou terminar. Diga para você mesmo, não é hora de dormir.
Agora grave isso: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Não é a instrução que você ouve. A gente vai se aprofundando e aprendendo com o Espírito Santo. Não é errado falar a instrução que você ouve, mas o Espírito Santo falou claramente comigo. Falou: não, você pode ouvir um monte de instrução e não chegar a lugar nenhum. A instrução que você segue determina o futuro que você cria.